Olá, bom dia. Meu nome é Letícia. Eu sou doutoranda no programa de pós-graduação em História pela Universidade Federal de Santa Catarina. Vocês já devem me conhecer porque eu estou participando das aulas da professora Dani. Eu já fiz o meu estágio semestre passado. Alguns devem ter visto a minha aula semestre passado, mas quem ainda não me conhece sabe que agora, né, estou aqui gravando a minha segunda aula com você, a minha primeira aula com vocês, né, sobre modernismo e vanguarda latino-americana, né? Sei que não está aqui no título, mas é modernismo e vanguarda latino-americana. E essa aula vai estar dividida em duas partes. Primeira, eu vou tratar da parte da década de 1900 a 1930, e depois eu dou uma continuidade na próxima aula, que vai de 1930 até 1945, 50. Então, né, vamos começar a aula. Espero que vocês gostem. Eu queria dizer que eu aprendo muito assistindo às aulas da Prof. Dani e também aprendo muito quando eu faço as aulas. Eu não sou especialista em História da Arte, mas quando eu vou lendo textos, olhando para as imagens, é como se eu estivesse aprendendo junto com vocês. Então, vocês me desculpem se alguma informação ficar incompleta, porque eu também estou aprendendo e, com certeza, depois eu acho que a gente pode, na aula online, expandir mais o nosso conhecimento sobre esse assunto. Então, vamos começar então falando sobre modernismo e vanguarda na América Latina. Eu coloquei esse título. É possível pensar uma arte latino-americana? Por que coloquei esse título? Porque a ideia de América Latina é uma construção. Quando surgiu a arte modernista de vanguarda, essa arte que envolve vários países latino-americanos, a própria ideia de América Latina estava sendo construída. Muitos países já tinham sido independentes, já tinham passado pelo processo de independência do século XIX para o XX. Então, muito desse momento tem a ver com uma vontade de construir uma identidade nacional ou regional em cada uma dessas nações. Então, se pensa uma América Latina, se começa a pensar uma América Latina nesse momento, e se estabelece, então, uma ideia de identidade latino-americana, ou então filosofia latino-americana, já academicamente falando, na década de 50. Mas muito antes disso já se estava pensando, né? A América Latina como um conjunto de vários países que passaram por esse processo de dependência e que também tem a sua semelhança pela língua latino-americana. É pensada a América Latina também porque há uma vontade de todas essas nações de se desvencilhar do colonizador, de se desvencilhar daquela imagem, daquela identidade de colonizados que existia até então. Então, nesse momento que surge as vanguardas latino-americanas, tem a ver também com o retorno de vários artistas latino-americanos que estavam na Europa. Lá na Europa, como a gente já viu o semestre passado, tiveram as vanguardas europeias, que envolvem vários movimentos, que é o cubismo, o surrealismo, o futurismo, tem muitos, né? Então, o dadaísmo, vários desses ismos, desses movimentos de vanguarda estavam ocorrendo na Europa por conta de uma desilusão com o caminho que estava tomando a humanidade, relacionado também à Revolução Industrial, mas principalmente com a Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial é um marco assim que quebra um pouco da ideia da esperança das pessoas com o futuro do mundo, né? Então é meio complexo pensar as vanguardas europeias porque elas são variadas. Tem as vanguardas, tipo o futurismo, que adora ver o avanço tecnológico, enquanto tem outras vanguardas que estão preocupadas com essa questão, né? Então, a gente tem uma multiplicidade de movimentos de vanguarda que esses artistas latino-americanos estão em contato. Muitos deles estudaram em escolas
na Europa, tiveram contato com esses movimentos enquanto eles estavam acontecendo, conheceram artistas, os principais artistas desse momento. Então, quando eles estão retornando para a América Latina, eles estão retornando para a América Latina um momento específico dessa vontade das nações de construir sua própria identidade nacional ou regional, né? Então, esses artistas modernistas aqui da América Latina, eles têm uma vontade de criar uma arte que seja uma renovação da arte vanguarda de vanguarda europeia. Eles não querem imitar a arte europeia. Eles estão inspirados naquelas vanguardas, mas eles querem renovar, eles querem fazer um tipo de arte que seja próprio seu, com figuras que representem o seu próprio povo, a sua própria cultura. E essa arte também ela não é mais só uma arte pela arte. Ela é uma arte que tem um objetivo, é uma arte vinculada à política, uma arte vinculada ao povo, às pessoas. É uma arte vinculada à identidade, ao desejo de uma identidade a ser construída. Então, isso é o que se configura como o modernismo da América Latina. Eu até coloquei essa imagem do Torres Garcia e essa frase aqui, do Alejo Carpentier, não sei falar o nome dele, mas eu coloquei essa imagem aqui porque para mim é como que representa esse movimento. Aqui a América Latina tá virada, então o sul é o norte, então se troca a lógica, a gente não é mais o colonizado, a gente tem a nossa própria agência, a nossa própria atividade. Essa própria imagem, temos que tomar nossas coisas, nossos homens, e projetá-los nos acontecimentos universais, para que o cenário americano deixe de ser uma coisa exótica. Tipo, essa imagem e essa frase, eu coloquei ela aqui, que é para vocês tentar entender o que significa isso que eu estou explicando. É uma vontade de se criar uma identidade própria. De não se ver mais as pessoas de suas nações como exóticas ou estranhas pelo olhar do estrangeiro, pelo olhar do europeu ou americano, norte-americano. Então, esse é o contexto da arte latino-americana modernista de vanguarda. Mas como vocês devem ter percebido, se vocês leram o texto da aula, vocês vão notar que isso não está escrito no texto, porque o texto da aula é um catálogo de um museu. Um museu muito importante para essa nossa aula, porque é um museu de arte latino-americana, o Museu Malba. Ele foi criado lá pelos anos 2000, então ele não é tão antigo quanto o movimento modernista, mas ele é muito importante porque ele é um museu que se mantém ativo, ele faz muitas exposições reunindo esses artistas latino-americanos e por conta da pandemia eles estão tendo atividades online, então muitas exposições estão sendo gravadas, disponibilizadas no Instagram ou no Twitter. Também está tendo várias palestras, então eu coloquei aqui para vocês o nome ali do museu nas redes sociais para que vocês possam acompanhar se vocês tiverem interesse. Mas eu coloquei aqui essa montagem, esses nomes desses artistas, porque esse catálogo, ele não explica o movimento, ele simplesmente cita vários nomes de artistas e quais são os movimentos europeus que eles estavam vinculados. Então, eles colocam que alguns aqui são cubistas, outros são surrealistas, outros são vibracionistas. Todos esses movimentos europeus de vanguarda já foram explicados semestre passado. Então, se vocês quiserem, eu até posso colocar o link num card aqui em cima para vocês acessarem aulas do semestre passado para poder se inteirar um pouco do que significou esses movimentos. Mas eu não vou me aprofundar neles, porque não dá tempo, é muita coisa, né? Então, entendendo que esse catálogo ele não explica de forma profunda o que seria a arte modernista latino-americana, eu vou separar nos próximos slides os 3 movimentos principais da década de 1900 a 1930, que eu considero principais, que são expressivos, que eu acho que todo mundo conhece um pouco. Vou tentar explicar eles para vocês. Mesmo que não esteja no texto, eu vou explicar.
Então, vou começar então pelo muralismo, pelo muralismo mexicano. O muralismo mexicano, ele é dividido, não é dividido, ele é composto por três artistas principais. O Diego Rivera, o David Alfaro Siqueiros e o José Clemente Orozco. Eles são os principais, mas eles não são únicos. Existem vários muralistas, homens, mulheres, mas eu coloquei os três principais aqui, para mim, né? E também porque esses artistas, eles estão vinculados à primeira fase dos muralistas, que tá relacionada a uma política de governo, uma política de nação que estava tentando construir uma identidade nacional. O tema que percorre esses muralistas, as imagens desses muralistas, tem muito a ver com a Revolução Mexicana. Eu vou tentar explicar a Revolução Mexicana rapidinho para vocês entenderem o que significa a Revolução Mexicana, não só para o México, mas também para todas as outras vanguardas. A Revolução Mexicana e a Revolução Russa são duas revoluções que inspiram muito os artistas latino-americanos. Então é importante a gente saber o que é a Revolução Mexicana para poder entender também o muralismo mexicano, né? Então, o que foi a Revolução Mexicana? Foi uma loucura, foram várias revoluções dentro de uma mesma revolução. Basicamente, depois do México ter sido independente, ele foi comandado por Porfírio Dias por 31 anos. Os mexicanos estavam cansados desse homem. E aí teve um líder desses camponeses, fazendeiros, o nome dele é o Madeiro, Francisco Madeiro. Ele reuniu várias pessoas para lutar com ele, para tirar o Porfírio Dias do poder. Ele conseguiu, o Porfírio Dias foi embora. Porfírio Dias era um cara muito conservador, tinha política estreita de amizade com os americanos deitavam, rolavam em cima do solo mexicano, era um desastre. Então, ele foi deposto. Foi uma grande vitória, porque foi a partir do Madeiro que se teve pela primeira vez digamos, uma democracia. Ele foi escolhido popularmente e ele tinha intenções de acatar várias questões que os camponeses argumentavam que eles precisavam. Eles precisavam se proteger a terra deles contra uma política extremamente de mercado livre que o Porfírio Dias tinha pensado antes, né? Liberalismo total. Muitos dos indígenas dessa época estavam com a ameaça de perder a sua terra por conta de fazendeiros que iam lá e tentavam roubar a terra ou comprar. Então, a luta era por uma causa de uma reforma agrária. Então, o Madeiro entrou no poder, só que ele não fez muitas das coisas que os camponeses estavam pedindo. Ele não fez. E aí, uma nova revolução precisou acontecer, uma revolução dentro da revolução, né? Que é o Zapata no sul e o Pancho Villa no norte reuniram exércitos para tentar derrubar o Madeiro, porque eles queriam que os seus desejos, que os seus desejos de proteger a terra, né, fossem acatados. O Madeiro, ele saiu do poder, mas não por nenhum deles dois. Ele saiu do poder por um tal de Huerta. Esse Huerta, ele tentou implementar um governo muito idêntico ao do Porfírio Dias. Então, retrocesso, né? Voltou os americanos de novo ali tomando conta de tudo e ele tentando enfraquecer completamente a vida dos camponeses indígenas. De novo, então, Zapata e o Pancho Villa lutam novamente para retirar esse homem do poder. Mas não sozinhos, tinham vários outros líderes mexicanos que estavam também fazendeiros ou camponeses que estavam tentando reunir, né, tropas para derrubar o Huerta. O Huerta foi assassinado por um desses líderes. O nome dele eu sempre esqueço o nome dele, gente, porque é muito nome, né? Mas o nome dele é Carranza. O Carranza, então, ele assassina o Huerta e ele faz uma convenção em 1914
para reunir esses líderes que tinham lutado até então para tentar então criar uma constituição. Finalmente é criada então a Constituição em 1917 no México. Essa Constituição ela faz ela executa a revolução. Ela faz uma reforma agrária não completa como desejado, mas ela faz algumas coisas importantes. Quando o Zapata e o Pancho Villa veem essa movimentação veem os seus desejos acatados, eles simplesmente voltam para pro lugar de onde eles vieram e voltam ao normal. Só que não acaba aí. O, o Carranza, ele se volta contra todos esses exércitos que tinham ajudado ele e ele tenta reprimir eles. Porque eles ainda eram líderes que faziam muita eles ainda tinham muita força, né, política, eles ainda tinham reclamações a fazer, né? E eles são derrotados completamente. O Carranza, ele chama um general, né, um general de verdade, porque a gente tem que pensar que os exércitos do Pancho Villa e do Zapata não são um exército de pessoas treinadas para a guerra, são um exército de pessoas comuns, camponeses, mulheres. E o Carranza, ele convoca um exército de verdade com um comandante que seria o Álvaro Obregón. O, o Obregón briga com o Zapata, briga com o Pancho Villa. O Pancho Villa e o Zapata são assassinados. O assassinato deles é muito famoso porque vários repórteres lá jornalistas tiram foto. É muito bem divulgada a morte de Zapata e de Pancho Villa. Eles são transformados em bandidos. A narrativa do Carranza foi colocar o Zapata e o Pancho Villa como bandidos, do mesmo jeito como a gente viu no Brasil com os cangaceiros. Então, acontece isso, né? Eles são derrotados, só que acontece uma coisa muito doida. O Álvaro Obregón, que foi o comandante do exército do Carranza, se volta contra o Carranza e toma o poder, né? Vira presidente do México em 1920. E é nesse período específico, eu tô contando tudo isso porque é no governo do Álvaro Obregón, como presidente do México, que surge o muralismo mexicano, que envolve esses três personagens aqui que eu coloquei: o Diego, o Siqueiros e o Orozco. O Álvaro Obregón, ele contratou, então, ele colocou no governo dele o José Vasconcelos como secretário da Educação Pública. O José Vasconcelos, ele incentiva uma educação mexicana que fosse colocar o professor como uma pessoa extremamente importante. Ele investe muito na educação primária, assim, mais de base. E ele também pensa em construir, então, uma narrativa gloriosa da Revolução, colocando, então, os mexicanos, que são os indígenas e os camponeses, como personagens principais, como heróis da Revolução. Mesmo que eles tenham sido derrotados, mesmo que eles tenham sido fortemente reprimidos pelo próprio Álvaro Obregón, ele faz isso, ele tem essa intenção, então, de construir essa identidade nacional através da Revolução Mexicana, colocando as pessoas como principais personagens. E então o José Vasconcelos, ele chama esses artistas aqui que pintam vários murais em prédios públicos no México, que são os que eu vou colocar agora. Eu vou apresentar agora. Mas eu gostaria de deixar aqui bem claro que a ideia da arte muralista é, então, uma arte que seja para o povo. Por isso é em murais. Não é uma arte que vai ser num quadro, que vai estar exposto ali na galeria. É uma arte que o povo consiga ter acesso, que ele consiga ver, que ele consiga visualizar na vida normal deles. Então, visitar um prédio desses no México é estar de frente com a arte, uma arte muito grande, assim, é magnífico, assim, é muito bonito. Eu acho que se eu pudesse agora viajar para o México só para ver essa arte aqui, eu ia querer ver, porque eu achei muito lindo. Vocês vão gostar também. Então, é uma ideia, então, de uma arte populista, uma arte didática, né?
e que retrata essa revolução. Aqui, ó, o Diego Rivera, um muralista muito famoso, a gente conhece ele porque ele é o ex-namorado, ex-esposo da Frida. Ele desenhou vários murais, muitos, inúmeros. Olha, fiquei impressionada, eu não sei como é que esse homem não cansou de fazer mural. Desenhou muito mural. E esse daqui é muito famoso, é a história do México. É um mural gigantesco, gente. Aqui ele bota toda a história do México, ele volta até para os antigos indígenas, até a parte da Revolução, coloca então Zapata, desenha o Pancho Villa, desenha o Marx lá em cima, desenha o Porfírio Dias, ele desenha o Madeiro, ele coloca toda essa galera que que eu falei até aqui, que apareceu na Revolução, ele desenha aqui. E um monte de gente brigando aqui, muita coisa. Então, olha o tamanho desse mural. Esse mural é muito grande. Meu Deus, que dor no braço que eu acho que ele sentiu, gente. Eu não consigo imaginar como que alguém consegue desenhar tanta coisa assim. Porque o Diego ele tem uma produção de mural muito grande. Então não é só um, dois, três. Pelo que eu sei, ele desenhou mais de 100 desses murais. E são murais muito detalhados. Vocês podem ver que tem muito detalhe nesses murais. Uma das coisas que eu achei legal é que o Diego ele mudou muito da arte dele. Ele era cubista e ele mudou. Ele rompeu com o cubismo e começou a desenhar desse jeito que a gente está vendo aqui no mural, né? É bem bonito. Eu gosto. Ah, então, o outro, então, que tá lá, né, nos três, é o José Clemente Orozco. Ele já é um pouco diferente do Diego, porque ele é meio bélico, né? Dá pra ver que aqui é destruição total, tem um monte de armas e uma coisa muito doida, assim, que esse cara faz, né? Ele tem, o nome desse mural é Catarse, de 1934, mas ele também tem muitos outros, que eu não coloquei aqui, coloquei só esse, né? Mas os murais dele também são muito magníficos também, igual o do Diego. Mas mais nesse sentido, assim, né? O outro que eu pensei aqui, eu não coloquei o nome do quadro, mas é A Revolução, o nome desse quadro, desse mural, né? O David Alfaro Siqueiros. Aqui ele desenha a Revolução também, coloca o exército zapatista, o exército dos camponeses ali, bota também outras pessoas. A burguesia também está desenhada num lado aqui, ó, de um lado a burguesia, do outro lado os camponeses, lutando pela revolução, né? É um mural também muito bonito e ele também tem vários outros também. Bom, então mudando, né, saindo do México, vamos para o Brasil. Então aqui a antropofagia brasileira é outro movimento de vanguarda no Brasil, muito conhecido pela Tarsila por causa do Abapuru. Eu já adianto que essa parte eu não me aprofundo muito, porque a próxima aula, a Prof. Dani vai falar sobre o modernismo brasileiro. Eu acredito que ela vai poder falar bastante sobre outros artistas além da Tarsila, ou falar melhor sobre a Tarsila, né? Mas o que eu tenho para falar aqui é mais uma questão assim de poder dizer para vocês o que seria esse modernismo brasileiro pelo manifesto antropófago. Primeiro, vou explicar como que isso começou. A Tarsila, ela era muito amiga do Oswaldo de Andrade. O Oswaldo de Andrade é um poeta, era um poeta, né? E ela deu de presente de aniversário para ele um desenho do Abapuru, que é esse bonequinho aqui. Ele achou o máximo, ele ficou tipo, muito impressionado com o desenho dela, ficou meio tipo assim, que é isso? É um gigante? Quem é esse homem sentado? É um homem sentado assim, pensando. Eu fiquei impressionada porque a minha vida inteira eu pensei que aquilo era um nariz. Daí agora, né, depois de velha, eu fui descobrir que na verdade é um homem sentado assim, ó. E aí o Oswaldo de Andrade ele ficou pensando muito nesse homem e ele escreveu o Manifesto Antropófago colocando o desenho ali da Tarsila. Lembrando, a Tarsila tinha uma lady, tinha estudado na Europa, tinha voltado para o Brasil, então ela era demais, né? Ele escreveu esse manifesto falando sobre, então, a questão da arte brasileira, né?
o manifesto antropófago é quando ele diz que todos nós somos antropófagos. Mas o que significa antropófago? O que é antropófago? O que é ser antropófago? Tem a ver com a antropofagia. A antropofagia nada mais é do que, no passado, muito tempo atrás, indígenas, eles tinham eles tinham os seus prisioneiros de guerra. E eles observavam, ficavam olhando ali o comportamento desses prisioneiros, e eles escolhiam alguns prisioneiros que eles achavam que tinham características positivas para poder comer eles, no garfo mesmo. Então, esses indígenas, eles, né, faziam todo um ritual para ali cozinhar a pessoa ali na panela, comer a pessoa depois. E isso é muito retratado em livros de viajantes europeus que contam desses rituais e tal. A gente tem relatos sobre isso. A ideia do Oswaldo de Andrade com a antropofagia é dizer assim, nós, nós não somos passivos diante do colonizador. Nós temos a atividade sobre isso. Nós podemos ter uma influência deles, mas a gente não imita eles. A gente digere aspectos positivos desse colonizador, e nós fazemos nossa própria arte. Essa é a ideia do manifesto antropófago. Então, esse manifesto está numa revista, que é a revista antropofágica ou antropófaga, agora não lembro o nome. E é, a ideia é essa, né? Então, a ideia, então, como eu coloquei ali, um índio que resiste ao colonizador, que tem a sua própria, né, sua própria atividade. E ele tem essa famosa frase, to be or not to be, that is the question. Então, né, essa ideia de começar a gente olhar mais para a nossa cultura, para a linguagem indígena, que também é o nome do Abapuru, também é um nome indígena. Então, tem tudo isso envolvido aqui no modernismo brasileiro, que eu acho que a Dani vai falar melhor do que eu isso tudo. Então, é isso mesmo, gente. Por último, então, para encerrar essa primeira parte da aula, eu vou falar do nativismo rioplatense. O que é o nativismo rioplatense? Tem dois caras que eu vou falar aqui, Pedro Figari e o Chu Solar. O Pedro Figari é um uruguaio. Eu gostei muito dele porque eu descobri que, na real, ele não é um artista que está ali estudando desde novo para ser artista, ele era advogado. Ele começou a pintar depois de velho, tinha 60 anos quando começou a pintar. Mas depois ele foi para a Europa, ele fez umas exposições por lá e tal. E essas pinturas do Pedro Figari são lembranças de infância dele, da vivência da infância dele no Pampa, lá no Uruguai, né? Então ele tem muitas pinturas que retratam gaúchos e a população afrodescendente do Uruguai, que era mínima, né, nessa época, por conta de várias políticas, né, de extermínio dos negros em guerras, tiveram muitas guerras do Uruguai, né, inclusive com o Brasil, então tem essa questão. Então, o Pedro Figari, então ele retrata essas lembranças, mas não são só lembranças, ele também está retratando apagamentos. Ele está retratando cenas que estão sendo apagadas da história, de grupos que estão sendo apagados, manifestações culturais que estão sendo proibidas. Então, essa é a questão legal da arte dele, eu gostei bastante. Não é porque eu sou gaúcha, eu gostei, tá? Porque eu achei bonito. E aí, então, aqui, ó, o candombe. Ó, eu até coloquei aqui, que é do Bantu, que significa pertencimento próprio dos negros. É importante eu falar disso porque quando eu li candombe, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi candomblé. Mas não é. Candombe não tem a ver com uma religião candomblé é uma religião afro-brasileira, você sabe? Mas o candombe não tem a ver com religião. Tem a ver com toda e qualquer manifestação dos negros. Então
por uma questão religiosa, mas é também por uma questão artística de música, de poesia, de dança. É um conjunto de atividades que envolvem os afrodescendentes. E isso é legal porque ele desenha essas coisas. Então, ele desenha muitas danças, alguns casamentos. É, a imagem do Pedro Figari tem muito som. Então, é bem legal, assim. Inclusive, se vocês querem um pouco mais de aprofundamento das imagens do candomblé, tem uma palestra no MASP, porque teve uma exposição do MASP com essas telas aqui. A moça explica com muito melhor do que eu a questão dos pigmentos que ele usa. Ele mistura tons pastéis com tons bem vivos, né? Tem muitos detalhes na pintura dele que dizem respeito à cultura dessas pessoas. Então ele é muito importante por conta disso, porque ele está retratando coisas que estão desaparecendo, né? E aí, por outro lado, ele também está fazendo muita referência aos gaúchos. Então, tem muito campo aberto com animais, árvores específicas do local, dali da natureza do local, os gaúchos em suas festividades, o gaúcho com a prenda, o gaúcho no cavalo, ali vocês podem ver que tem uma arvorezinha ali embaixo. Então, tipo, ele tá fazendo essa referência ao ambiente mesmo que ele viveu, né? Dessa memória da infância. Uma memória da infância porque ele, como uruguaio, ele viveu a infância no Uruguai, mas ele passou um bom tempo da vida dele na Argentina. E é isso que conecta, essa vivência na Argentina, que conecta o Pedro Figari ao próximo cara que eu vou falar, que é o Chu Solar. O Chu Solar, opa, sem querer, gente. O Chu Solar, ele é argentino. O Figari e eles publicavam numa revista, Martin Fierro, o nome da revista. Martin Fierro, acho que é o nome. É uma revista dessas de... Tipo a revista Antropófaga que eu falei antes, os argentinos tinham a revista deles também, né? E eles publicavam lá seus textos, suas ideias, né? O Chu Solar, ele anda junto com o Pedro Figari, mas um pouco diferente. O Chu Solar, ele também que está retratando nas imagens dele regionalismos, nativismos. Só que ele é muito mais ligado com filosofia hermética e astrologia. Então é um pouco mais louco tudo que ele está desenhando. É um pouco complicado de entender, mas dá para entender. O Chu Solar, ele também desenha seres fantásticos. A arquitetura tem muito prédio, muita casa e bandeiras. Tudo que é desenho dele, pelo menos uma grande parte, tem muitas bandeiras. O Chu Solar, ele é um artista que ele parece completo, porque ele não fala só sobre o local, ele não junta só aquilo que ele está vendo do ambiente que ele está vivendo. Ele é muito estudioso de outros lugares da América Latina. Ele usa muitas referências brasileiras na arte dele. A biblioteca dele tem muitos livros sobre a arte os modernistas brasileiros. Eu acho que ele era bastante fã do pessoal. Então a gente vê na arte dele que ele mistura, assim, ele pega até elementos, outras paisagens de natureza de outros lugares que não é só da onde ele tá, entende? Porque ele mistura muito isso. Então aqui vocês podem, aqui não, isso não tá tão claro, mas sobre o que eu falei no slide anterior, aqui a cobra é uma figura que se remete a uma questão mais de mitos. Então a cobra aparece aqui, como aparece em outros quadros dele também. Vocês podem ver que essa cobrinha aí tá com uma estrela de Davi na cabeça, para ver como ele mistura essa coisa espiritual, né? Hermética. Ele tem aqui várias bandeiras, ó. Várias bandeiras latino-americanas também. Aqui tem uma geisha, porque ele também é muito ligado ao orientalismo. Questões espirituais orientais, ele gosta muito disso. Como eu falei, astrologia, então ele tem muitos planetas e estrelas. Então ele
ele mistura tudo isso. Então é um pouco diferente do Figari, mas não tá muito, mas tá no mesmo lugar, porque ele quer desenhar coisas relacionadas ao ambiente que ele está vivendo, ao regional, aquilo que ele vive na volta dele. Só que nessa pegada mais maluca, né? Aqui, como vocês podem ver, dá pra ver que ele é um pouco influenciado pelo cubismo, porque ele tem muitos ângulos aqui, muitos prédios e tal, essas figuras aqui meio malucas que ele desenha. Então, o Chu Solar, ele é bem diferente, né? Então, por enquanto, é isso. Essa é a primeira parte da aula. Eu vou encerrar a aula aqui, né, com o Chu Solar. Na próxima, eu vou falar de surrealistas, então vai vir os surrealistas. Tem uma surrealista brasileira, muito legal. Tem a minha preferida, do México, a Remédios Varo. Vou falar sobre eles depois. Tem fotografia. Mas por enquanto a gente fica aqui. Espero que vocês tenham gostado. Espero que na aula vocês conversem comigo, me digam o que vocês acharam, se tá confuso, se não tá. Eu gosto quando vocês falam comigo para eu também saber como é que anda a minha apresentação das coisas. Obrigada, a gente se vê depois.